Normalmente, as usinas elétricas geram energia em um nível de tensão baixo, e essas tensões têm que ser elevadas para serem transmitidas. Dependendo de uma série de fatores, essas tensões podem variar entre 138, 230, 500 e 750 mil volts. Já as subestações conectadas entre as etapas de transmissão e distribuição têm a função oposta. Elas servem para reduzir esses valores de tensão para os valores de tensão de distribuição, que na maioria das cidades brasileiras é de 13.800 volts. Essa transformação de energia é feita por um equipamento chamado de transformador. Um transformador é um dispositivo extremamente simples, que depende da corrente alternada para funcionar. Ele consiste em duas bobinas adjacentes. Conforme a tensão em uma bobina muda, ela cria um campo magnético. Esse campo se acopla a outra bobina, induzindo tensão. A razão entre as tensões de um transformador tem a ver com o número de loops em cada bobina. A tensão induzida será proporcional à relação dos loops. Por exemplo, se o lado da transmissão de um transformador tem 1000 loops, enquanto a distribuição tem 100, a tensão no lado de distribuição será 10 vezes menor. E esse fato simples torna possível aumentar ou diminuir a tensão conforme necessário. A outra função importante das subestações é a proteção dos circuitos elétricos. Elas devem ser capazes de impedir que falhas como curtos-circuitos que acontecem nas linhas de transmissão cheguem às nossas casas. E para isso, as subestações contam com uma série de dispositivos para analisar a corrente e níveis de tensão em seus circuitos e determinar se devem interromper um circuito específico. A maneira mais simples de se proteger contra esse tipo de falha é com um fusível, um dispositivo que fisicamente queima quando atinge um certo limite. Os fusíveis são extremamente simples e não requerem muita manutenção, mas têm algumas desvantagens também. Eles são de uso único e não podem ser usados para interromper a corrente em todos os tipos de falha. Para esses casos, os disjuntores são uma classe de dispositivos que desempenham funções semelhantes aos fusíveis, mas fornecem mais sofisticação para lidar com uma ampla variedade de falhas. Os disjuntores são, de certa forma, os mesmos que nós temos dentro de nossas casas, porém em uma escala muito maior. Os disjuntores precisam ser cuidadosamente projetados para interromper enormes tensões e correntes sem danos. Assim que os contatos dentro de um disjuntor são afastados um do outro, pode ocorrer arcos elétricos. Os arcos elétricos acontecem quando o ar, que normalmente é um isolante, passa a conduzir eletricidade.